tabelinha que eu trouxe na outra semana e agora também, já que vai ser relevante para essa aula. A única diferença é que eu mudei os exemplos que eu trouxe. Na aula passada, eu trouxe com a primeira pessoa do singular, os dois exemplos. Agora, eu trouxe aqui com terceira do singular e primeira do plural. Então, aqui, nós temos um verbo regular, que é work, e um verbo irregular, que é speak. Então, aí no presente simples, como é que a gente fica? The plan works e we speak. The plan, né? Porque lembra que eu disse? Não sei se vocês ouviram isso, mas foi minha gata fazendo baderna, tá? Normal. Então, se vocês lembram, na aula passada eu tinha falado que na terceira pessoa do singular, tudo que for humano, a gente usa he e she. E tudo que é não humano, a gente usa it. Aí, nesse caso aqui do exemplo que eu trouxe, é the plan, não humano, it. Então, it works. The plan works. Aí, então, no passado simples, the plan worked. Que, de novo, a gente tinha visto lá verbos regulares. A terminação no passado é só adicionar um Dzinho aqui, ou um ED, ou em alguns casos, IED. Mas é essa mesma terminação aqui. Enquanto isso, os verbos irregulares, são irregulares, eles terminam de uma forma, assim, bem diferente. Cada um vai ter sua forma. Tem alguns que vão permanecer iguais em todas as tensões, né? Tanto passado, presente, particípio. Alguns vão ser completamente diferentes em todas as formas, outros vão ter apenas... Ai, meu Deus. Desculpa, galera. Outros vão ter só duas formas diferentes. Então, aqui a gente tem the plan worked, para verbo regular, e we spoke, do verbo speak. Inclusive, ontem de noite, eu coloquei lá na nossa pasta do Drive, uma imagem que tem uma lista de verbos irregulares. No presente, né, na forma base, no passado e no particípio. São os verbos mais comuns, tá? Que a gente usa em inglês. E eu já aconselho vocês a abrirem lá, porque talvez vocês vão querer usar para uns exercícios que a gente vai fazer hoje. Então, se quiserem ir abrindo, não sei se vocês têm o link aí, mas espera aí. Eu tenho. Direto da pasta de inglês, tá? Aqui para vocês darem uma olhada ali. Então, aí temos presente perfeito, em que a gente tem aquele verbozinho auxiliar, o have, né? Que aqui, terceira pessoa do singular, ó, é diferente, é has. Né? Então, the plan has worked. Enquanto aqui com we, vai ser we have spoken. Então, terceira pessoa no singular vai ser o único que vai ter esse has, tá? Primeira pessoa singular com I, we, you, they, vai ser tudo have. Tá? Só a terceira pessoa do singular que vai ser has. E a terceira pessoa do singular gosta de ser especial, sabe? Gosta de ser diferenciada, diferentona do rolê. Então, é isso aí. Então, the plan has worked, we have spoken. Aí temos o past perfect, em que tem the plan had worked e we had spoken. Ok? Então, aqui a forma, né, no passado. Vizinhos. Então, aqui a forma no passado desse mesmo verbo auxiliar, enquanto aqui ele permanece no presente. Aí agora, o assunto de hoje, present continuous e past continuous. Então, present continuous. The plan is working
We are working. Então, a estrutura é o seguinte: tem aí o sujeito, aqui no caso, the plan ou we. Aí depois tem o verbo to be, né, na forma correta, né? Então, terceira pessoa do singular, a gente usa is. Primeira pessoa do plural, a gente usa are. Aí, se fosse primeira pessoa do singular, né? I, fica I am, né? Então, I am, you are, he, she, it, is, we are, they are. Então, tem o sujeito, verbozinho to be, e daí o verbo com o final ing, tá? Essa é a estrutura. Essa é a estrutura do continuous, tanto né, no presente, quanto no passado, quanto no futuro, que a gente vai ver no futuro. Então, aí a única diferença do presente para o passado vai ser o verbo to be, que vai mudar, né, para o passado. Enquanto isso, esse verbo com final ing permanece exatamente o mesmo, tá? Então, aí the plan was working e we were speaking, ok? Então, com os outros pronomes. I was working, you were working, they were working. Então, aí só o I e a terceira pessoa, né, he, she, it, vai usar was, enquanto todo o resto usa were. You, we, they, ok? Então, lembrem-se disso, que agora a gente vai fazer uma atividadezinha, ok? Lembrem de pegar aí a imagem com a lista de verbos irregulares, que talvez vocês vão querer usar, ok? Só para relembrar também, recapitular, que eu tinha falado na outra aula. Present continuous a gente usa quando? Quando a gente começou uma ação, né, há pouco tempo atrás, a gente ainda está fazendo ela e vai continuar fazendo ela por algum tempo. Então, por exemplo, we are having class. Nós estamos tendo, né, nossa aula de inglês. Então, ela já começou, né, alguns minutos, a gente ainda está nela, a gente vai continuar nela por um tempo. Aí, se a gente quiser falar no passado, por exemplo, a aula anterior foi de literatura. Então, you were having a literature class. Então, vocês estavam tendo essa aula de literatura. E essa estrutura, se vocês prestarem atenção, é a mesma coisa no português, só que traduzido, né? The plan is working. O plano está funcionando. Mesma coisa, the plan, né, o plano como sujeito, está é o verbo to be, lembrando que o verbo to be é o verbo ser ou o verbo estar no português, e aí working, né, funcionando nesse caso, né, a palavra work vai significar funcionar. Então, the plan is working. O plano está funcionando. A mesma coisa que o português, só traduzido. Bora lá! Hoje, já se... Eu confundi os slides. Mas, tamo aí, ó. Tô no passado e no presente. O passado contínuo, eu esqueci de colocar contínuo, né? Mas passado contínuo, com todas as pessoas aí. E o presente contínuo. Então, I was working, you were working, he was working, she was working, it was working. We were working, you were working, they were working. E no presente, I am working, you are working, he is working, she is working, it is working, we are working, you are working, they are working. Agora a palavra working tá muito estranha para mim. Muito estranha. Agora, atividadezinha! Hoje eu trouxe algo um pouquinho diferente, tá? A gente vai trabalhar com música!
Então, aqui eu trouxe a letra da música antes para vocês, tá? E aqui com alguns espaços em branco. Nesses espaços em branco, vocês têm que colocar a forma certa, a forma correta, do verbo que está entre parênteses. Aí, quais formas que são essas? Pode ser o simple past, o past continuous ou o present continuous. Então, simple past, ó, se vocês pegarem aquela lista de verbos irregulares, todos os verbos irregulares que estão aqui na letra dessa música estão naquela lista, tá? Então, pode confiar, ela está organizada, né, em ordem alfabética, então é mais fácil usar, né? E se tiver algum verbo aqui que não está nessa lista, é porque é regular. Aí vocês lembram como que a gente faz com o verbo regular, né, no passado. Só adicionar o ed. Então, deem uma lida, vou dar uns minutos para vocês darem uma lida aqui, tá? Aí vocês podem tentar, assim, pensar o que vocês acham, sabe? Que forma vocês acham que o verbo vai estar em cada um desses espaços? Vai estar no simple past? Vai estar no past continuous? Vai estar no present continuous? Aí deem uma olhada. Aqui depois eu vou tocar música para vocês, tá? Se precisarem que eu relembre também a estrutura do continuous, pode perguntar. Se tiver alguma dúvida de vocabulário, podem perguntar agora também, tá? E tem uma expressãozinha aqui que depois eu também vou explicar, que é that in the water. E é uma expressão, tá? Não é literal. Então não se assustem. Então, qualquer pergunta de vocabulário que vocês querem fazer, façam agora enquanto vocês estiverem lendo. Ai, guria, tranquilo, pode demorar, nem te preocupa, tá? Qualquer dúvida que você tenha, não hesite em perguntar, tá? Fica à vontade. Então, vou dar alguns minutos. Se a galera também quiser ajudar a colega também, ó, tamo aí, sabe? Mas fica tranquila, Thalita. Qualquer dúvida, só chamar. Pode ser aqui no chat público mesmo, pode ser no privado, se você quiser. No privado é só você clicar no meu nome, tá? E daí chamar depois. Então, ó, vou dar aí alguns minutinhos para vocês.
Ok, galera, tudo certo? Vamos escutar a música agora para ver se vocês acertaram? Lembrando também que quando vocês colocam o verbo no past continuous ou no present continuous, tem o verbo to be junto com o verbo principal, tá? Aí o past continuous com o verbo to be, né, no passado, e o verbo principal, né, que seria burn, turn, bring, be, qualquer um desses, né? Esses são os verbos principais. Só adicionar o ing. Então, nesses que vocês colocaram no past continuous ou no present continuous, lembra que tem que ter o verbo to be primeiro e depois esse outro verbo, né, com o ing no final, ok? Então, trouxe aqui o vídeo. Não sei se vai funcionar aqui, mas se não funcionar, eu toco de outro jeito. Não, eu acho que não funciona assim. Pera lá, deixa eu pegar o link. Ainda bem que eu deixei anotado, né? Porque senão. Mas ó, vamos escutar a música. Vou tocar uma vez, talvez duas, se vocês precisarem, tá? Mas prestem atenção, a letra que eu coloquei ali não é completa, tá? Não é do vídeo todo, é da música toda, né? Mas é quase tudo. Então é só uma partezinha ali do final que vocês perderam. Que depois eu posso passar para vocês também, ela inteira, né? Mas aí, bora lá.
E aí, galera, conseguiram pegar tudo? Ou querem que eu toque de novo? Como que ficou aí? Tranquilo? Beleza. Vamos ver as respostas agora, então. E aqui. Os do present continuous podem ter ficado um pouco mais difíceis por causa da contração do verbo to be. Porque daí ele não fala, por exemplo, she is burning. Ele fala she's burning, sabe? Por causa dessa contração. Então é she's burning, she's waiting, she's leaving, né? Aqui de novo she's waiting. Então fica talvez um pouco mais difícil de pegar. Vocês conseguiram fazer tudo? Ficaram com dificuldade em algum que talvez vocês não entenderam por que o verbo tá naquela forma? Ou tá tranquilo? Em questão da forma dos verbos, de vocabulário e tal. O que vocês acharam? Tranquilo ou alguma dificuldade? Uhum. Ah, que bom. Okay. Então, porque em música, né, muitas vezes as palavras não são pronunciadas assim tão claramente, né? Muitas vezes os cantores, né, cantoras, eles enrolam um pouco as palavras, pode ser um pouco complicado de entender. Essa música foi até bem tranquila, eu achei. Então, agora vocês sabem me dizer sobre o que é a música? Uma mentirosa. Isso aí. A liar. Uhum. Perfeito. Ah, deixa eu ver aqui. Um date meio tóxico, né? Meio. Não deu muito certo aí, não. Agora, só deixa eu explicar agora duas coisinhas. Esse Dead in the Water, que eu tinha falado antes, mas também Liar, Liar, Pants on Fire. Porque se a gente vê aqui, ele fala Liar, Liar, She's on Fire. Né? E isso vem dessa expressão aqui, Liar, Liar, Pants on Fire. Então, essa expressão é uma rima, parte né, de uma rima infantil, né? Não tem uma origem certa, né? Várias fontes vão dizer várias coisas diferentes, assim, não consegui encontrar nada muito certo. E aí, basicamente, você tá chamando a pessoa de mentirosa, né? Só que de um jeito um pouco mais infantil, um pouco mais engraçado, né? Liar, liar, pants on fire. É só porque rima mesmo. É mais comum, então, crianças fazerem isso.
Mas normal se adultos ou adolescentes também usarem essa expressão, né? Muitas vezes de forma assim de deboche, né? Quando é uma pessoa realmente adulta, não vai usar isso de forma tão séria quanto uma criança usa. Mas então alguém te fala uma mentira, aí você fala liar, liar, pants on fire, sabe? Rimando. Então ele fez esse jogo de palavras, né, com essa rima, e ao invés de liar, liar, pants on fire, é liar, liar, she's on fire. Então, é isso aí. Agora, dead in the water. Como eu disse, não é literal, tá? Uh, ela não tá morta, tá, galera? Tranquilo. Então, é um termo náutico, né? Que pode ter vários significados diferentes, né? Pode significar que é algo que está imóvel, algo, alguém que não consegue se mexer ou que não consegue funcionar, ou como no contexto da música, né? Alguém que não foi bem sucedido em algo que estava tentando fazer. Então, aqui, qual que é o contexto? Ele está falando It's a quarter to midnight. Vocês sabem o que isso significa? A quarter to midnight. É um horário. Mas que horário que é esse? Vocês sabem dizer? 15 para meia-noite, exatamente. Porque se vocês olharem no relógio, né? Aquele relógio de ponteiro, né? Não os analógicos que a gente tem, que nem no celular, né? Nem nada. Mas nesses relógios com ponteiro, se vocês verem quando tem 15 minutos, né? É o primeiro quarto do relógio. Aí 30 minutos já é metade, né? Aí depois 45 minutos, a outra metade, sabe? Então, por isso que é a quarter to midnight. Um quarto é o mesmo que 15 minutos. Então, 15 para meia-noite. Se fosse a quarter from midnight, não. A quarter past midnight. Demorou um pouco para lembrar, mas eu lembrei. A quarter past midnight. Seria um quarto, né, depois da meia-noite, que é igual a meia-noite 15 pra gente. Então, é isso aí. Aí ele tá falando, tá, então a 15 para meia-noite, ela tava saindo, quando ela pensou, né, que eu tava dormindo, eu não conseguia acreditar as coisas que eu tinha visto, e quando foi na hora certa, eu peguei ela. E ela estava dead in the water, né? Ela não conseguiu, né, escapar, living, né, não conseguiu ir embora, né, porque ele pegou ela, sabe, com a mão na massa. Então, she was dead in the water. I found her in her tracks. In her tracks, track seria no caminho dela, né, no rumo dela. She heard me answer back. Então, ela me escutou, né, responder. E de volta. E esse ya aqui, encheu jampanya. O que isso aqui significa? Ya com apóstrofozinho aqui. Encheu jampanya. Esse eu quero saber. Então, essa é uma forma mais informal, né, de se dizer you. Então, é a mesma coisa que you, só que de uma forma mais informal.
Essa parte realmente não faz tanto sentido, né? Just a little air and she'll jump on you. Então, só um pouco de ar e ela vai pular em você. Meio estranho. Essa parte de she'll jump on you faz sentido com o she's waiting there around the corner. Né? Alguém tá lá espreitando assim, escondido tal, aí vai e pula em você. Então, isso faz sentido, né? Te surpreender, né? Agora, esse do Just a Little Air não faz muito sentido mesmo, não. Realmente não faz. Tem mais alguma dúvida que vocês tiveram? Algum termo que foi usado aqui que não fez muito sentido? Ou então a música inteira? Não sei se vocês quiserem que a gente vá assim, estrofe por estrofe também, tranquilo. Você tá ok, beleza, Paloma? Aí, o resto não respondeu, eu vou assumir que tá tudo bem, então. Espero que seja tudo bem. Então tá tudo bem. Ok, aí as expressões que a gente já viu. E agora, exercíciozinho do Enem. Então aqui temos um texto, né, de 2016. Italian University switches to English. Vou ler aqui junto com vocês. By Sean Coughlin, BBC News Education correspondent, 16 May 2012, last updated 9:49. Milan is crowded with Italian icons, which makes it even more of a cultural earthquake that one of Italy's leading universities, the Politecnico di Milano, is going to switch to the English language. The university has announced that from 2014, most of its degree courses, including all its graduate courses, will be taught and assessed entirely in English rather than Italian. The waters of globalization are rising around higher education, and the university believes that if it remains Italian-speaking, it risks isolation and will be unable to compete as an international institution. We strongly believe our classes should be international classes, and the only way to have international classes is to use the English language, says the university's rector, Giovanni Azzone. Algo assim. Obrigada, Thalita. Então, alguma dúvida de vocabulário? Alguma coisa que vocês não entenderam? Ou tá tudo certo? Posso assumir que tá tudo certo, então. Ou não? Tranquilo, tranquilo! Massa! Vamos fazer aqui, então, uma atividadezinha que praticamente toda aula eu faço, em que vocês podem marcar aqui as coisas, tá? Eu liberei aí para vocês riscarem. O que eu vou pedir, então? Quero que vocês marquem para mim os verbos no presente contínuo ou no passado contínuo, que vocês acharem, e no passado simples. Quer dizer, passado contínuo não vai ter, então não vou confundir vocês, tá? No passado simples, no presente contínuo. Lembrando que a forma do presente contínuo é aquela que tem o verbo to be e junto com o verbo principal. Então, são dois verbos, ok? Podem fazer aí. Só ir riscando à vontade.
E aí, galera, vamos ver então. Aqui, já começamos a primeira linha. Milan is crowded with Italian icons. Então, aqui não é exatamente no passado. Porque a questão é a seguinte, tá? O verbo está na forma, né, do particípio, na verdade, porque lembra que verbos regulares, esses que terminam com ed, são a mesma coisa no passado e a mesma coisa no particípio. Agora, qual que é a questão aqui? Eu estava falando, né? A gente estava vendo aqui a aula inteira presente contínuo, passado contínuo, que tem o verbo to be no presente ou no passado, né? Depende. E aí o verbo principal terminando com ing, tá? Então, é essa forma do contínuo. Agora, aqui a gente tem o sujeito, o verbo to be e o verbo principal terminando com ed. Sabe? Verbo to be com o verbo principal no particípio, logo do lado. Meio confuso, né? Sim. Bem confuso, assim, para vocês, com certeza. Mas, saca só. Essa não é exatamente uma forma no passado, porque o que tá falando aqui, ó, é que Milão, né, está cheio de ícones italianos, né? It's crowded with Italian icons. Crowded, né? Crowded, então é cheio, né? Aqui tá mais uma forma no passivo, né? E não é exatamente no passado simples. Porque aqui vai ser o verbo principal. Milan is. É crowded. Crowded, na verdade, não tá como verbo, né? Desculpa, eu tinha falado errado. Não tá como verbo aqui. Tá como adjetivo. Pois é. Então, Milan está cheio. Cheio de ícones italianos. É por isso que não é. Isso aqui não é verbo. Aqui. Então é isso aí. Aqui, which makes it even more. Aqui nem even nem more são verbos também. Até porque se fosse, a gente tem o it aqui. Lembra que terceira pessoa no singular, quando tá no presente, pelo menos, teria um Szinho no final do verbo. Aí aqui nenhum dos dois é verbo. Mas tudo bem. Então, Italy's leading universities. Aqui também é um pouco complicado, mas saca só. Temos aqui o apóstrofo S, como é comum, né, quando a gente está falando no presente contínuo, né, com o verbo to be, né, no presente. Daí o presente contínuo, então, é comum a gente ter um sujeito com apóstrofo S e depois um verbo terminando em ing. Só que saca só. Esse apóstrofo S não significa isso. Esse apóstrofo S indica possessão. E aqui, leading universities, leading não tá como verbo, tá como sujeito. São as leading universities, seriam as melhores universidades da Itália. Que aqui, né, o apóstrofo S é possessão, então as universidades da Itália. Complicado. Agora, então, isso aqui tá como sujeito. Essas três palavras, né? As melhores faculdades da Itália. E aqui a gente tem o verbo que está no presente contínuo. Is going.
Perfeito. Aí confunde. Bah, Paloma, confunde bastante, sim. É que tem que prestar muita atenção e tem que saber bastante diferenciar. Isso que é complicado. Então, aí tem que prestar atenção, né? No que é sujeito, no que é verbo. E também tem que saber essas coisinhas da língua inglesa, né? Possessão, aí aqui leading tá sendo sujeito, né? Leading universities. Leading tá qualificando, né? Universities, então tá como adjetivo de novo. Mas saca só, aula que vem vai ter adjetivos. Então, vai ser com a professora Larissa. Aí vocês vão ver. Vai ficar tudo tranquilo. Espero que ajude vocês, né? Aí também fazendo essa diferenciação, talvez. Já começando aqui. Ok, então, is going, que é o verbo no presente contínuo, sim. Aí, including, não tem o verbo to be antes. Não tem. Então, não é nem presente contínuo, nem passado contínuo. A língua inglesa tem essas coisas de ter palavras com a mesma forma, né? Tipo, terminando com ing, terminando com ed, que aí um vai ser verbo, outro vai ser adjetivo, outro vai ser sujeito, sabe? Aí você pensa, poxa, inglês, não podia facilitar, né? Não, não podia facilitar, tem que complicar as coisas, tem que confundir os alunos, né? Então, aqui. Ai, eu pulei o verbo. The university has announced. Aqui temos o has como o auxiliar. Aí, has announced. Lembra bem no comecinho da aula. Cadê? Cadê? Aqui, presente perfeito, ó. Has worked, have spoken. É a mesma coisa. Presente perfeito, que temos o auxiliar have, com o verbo principal no particípio, que aqui no caso, né, é particípio os dois. Então, deixa eu chegar lá. Então, aqui é no presente particípio. No presente perfeito, nossa, eu juntei os dois, né? Aqui está no particípio e é no presente perfeito. Tem que prestar atenção em todos os verbos, sabe? Tudo que tá junto, que daí faz mais sentido. Aqui, claro, no começo, né, não ajudou nada, porque tem o is, e daí tem um verbo. Como que vai saber? Poxa. Mas então, aí a universidade tinha anunciado, né, que a partir de 2014, a maior parte, né, dos seus cursos, incluindo os cursos de graduação. Então, including aqui significa incluindo, né? Essa é outra coisa do ING. Aqui vai ser o verbo no gerúndio. A gente vai ver bem mais pra frente essa coisa do gerúndio. Mas, ó, por hora, a gente tá vendo presente contínuo, passado contínuo. Não tem verbo to be, não não tá fazendo parte de nenhum contínuo, sabe? Nem do passado, nem do presente. Tá? Aqui, graduate também tá como adjetivando, né, os cursos de graduação, né? Uma característica dos cursos de graduação. E aqui também é confuso, é tudo confuso nesse texto. Aqui então, ó, vamos pegar pedacinho por pedacinho, tá? A universidade aqui anunciou que a partir de 2014 a maior parte dos seus cursos vai ser ensinada e acessada. Então, aqui tá tudo junto, cara. Tá tudo junto aqui. Isso aqui tudo, ó, tá junto. Poxa, né? Que desgraça.
Então, aqui a gente vai ver depois, né? Mas o will é auxiliar para o futuro. Tem muito auxiliar aqui, né? Muito auxiliar. Então, auxiliar para o futuro. Então, most of its degree courses, né, a maioria dos seus cursos, vai ser ensinada e vai ser acessada. Entendeu? Que saco, né? Eu tô rindo, mas muita solidariedade com vocês, tá? Então, vai ser ensinada e acessada inteiramente em inglês, né? Aí aqui só faltou pegar o ar aqui junto. Só o are rising, né? Que daí tá no presente contínuo. Perfeito. E aqui, Italian speaking. Deixa eu ver. And the university believes that if it remains Italian speaking. Aqui tá falando o quê? Que a universidade, ela acredita que se continuar, né, falando em italiano. Então aqui tá com esse tracinho, né? Italian speaking, falando italiano. Podia também ser if it remains speaking in Italian, tá? Ou Italian speaking. Mas aí aqui também não é o nenhum contínuo, não faz parte dos contínuos ali, dos presentes e dos passados contínuos. Então tem que prestar atenção. Sempre no contínuo vai ter o verbo to be antes. Sempre, sempre, sempre. Mas. Pois é, galera. It risks isolation. Isolation é isolação. Então, se a universidade acredita que se continuar, né, falando em italiano, ela arrisca isolação. Então é isso, isolação é o sujeito aqui. Não é sujeito exatamente, mas é objeto, né? Então, que texto! Que texto, cara! Aí aqui, vamos continuar um pouquinho, porque a gente tem o will de novo aqui, né? De novo, auxiliar para o futuro. And will be unable. E vai ser incapaz. Também no futuro, né? Essa forma aqui. Eu já tô dando spoiler para as próximas aulas, né? Mas é que nem da mesma forma que o presente e passado contínuos, sem a mesma estrutura do português, né? Com o verbo to be, verbo principal. Aqui também é a mesma estrutura de português, né? Vai ser, sabe? Então, o nosso vai tá sendo auxiliar aqui, né? Vai, como will. E ser, o verbo na forma base. Então, vai ser incapaz. Agora respirem. Respira, porque essa aqui foi difícil. Mas é isso aí. Então, ficou ainda alguma dúvida da explicação que eu dei? Porque tem muita coisa confusa nesse texto. Posso explicar tudo de novo se vocês precisarem, tá? Não tem problema. Eu achando que tava arrasando. Guria normal, guria. É complicado. O inglês, ele gosta de ser confuso, sabe? Parece que ele gosta de zoar da nossa cara. Fala, você acha que você tá entendendo? Você não tá entendendo. Importante é tentar. Falou tudo, Thalita. Importante é tentar. E tentando. Tranquilo, tranquilo. Vai ter mais oportunidade, Thalita. Nem esquenta. Vai ter mais oportunidades.
Isso aí, não desistam, não desistam, que vocês vão aprender. A gente já passou do tempo, mas só vamos fazer essa atividade aqui, ó. A pergunta do Enem. As línguas têm um papel importante na comunicação entre pessoas de diferentes culturas. Diante do movimento de internacionalização no ensino superior, a Universidade Politécnico de Milano decidiu a. Elaborar exames em língua inglesa para ingresso na universidade. B. Ampliar a oferta de vagas na graduação para alunos estrangeiros. C. Investir na divulgação da universidade no mercado internacional. D. Substituir a língua nacional para se inserir no contexto da globalização. Ou E. Estabelecer metas para melhorar a qualidade de ensino italiano. Deixa só eu fazer uma coisinha aqui. Vou deixar no texto. Vou colar a pergunta com as alternativas. E vou colocar a enquetezinha aqui. A gente tá meio em cima da hora, mas ainda assim vou dar um tempinho aí para vocês responderem, tá? Ok, só para fechar a aula agora. Todo mundo respondendo enquete. Isso aí. Beleza. Então, tivemos a resposta C e a D. E aí? E aí? A resposta é a letra C. Agora, vamos ver rapidinho o porquê. Bem rápido, tá? Que a gente já tá passando o tempo. Então, diante do movimento de internacionalização no ensino superior, a universidade decidiu investir na divulgação da universidade no mercado internacional. Por quê? Tá escrito... deixa eu apagar. Isso está escrito bem aqui, ó. A gente estava falando, né? A universidade acredita que se continuar falando espanhol, vai arriscar isolação e vai ser incapaz de competir como uma instituição internacional, né? Nós acreditamos fortemente que as nossas classes, né, deveriam ser, nossas aulas, desculpa, nossas aulas deveriam ser aulas internacionais. Agora a letra D, por que não? A letra D fala que a universidade decidiu substituir a língua nacional para se inserir no contexto de globalização. O único problema dessa alternativa é que está falando língua nacional.
Não tem como você substituir. Aqui, isso significaria que você substituiria a língua do país inteiro, entendeu? De italiano para inglês. Aí é por isso. Se tivesse só falando de substituir a língua da universidade, estaria tranquilo. Mas fala a língua nacional. É por isso que não é.